temos eleição presidencial, num quadro político que está bastante aberto, num país que vive a sua mais grave crise fiscal, o que significa que o próximo presidente da República terá que ter força política para avançar nas importantes agendas de ajuste fiscal. É natural que, neste contexto, os preços de ativos fiquem mais voláteis. Isso já é esperado. Por outro lado, há razões para acreditar que há atenuantes que podem fazer com que a volatilidade não seja tão elevada assim. Para começar, o cenário internacional. É um cenário benigno, com a economia mundial ganhando tração, provavelmente estamos no início de um ciclo econômico mundial, o crescimento é disseminado, o que ajuda a reduzir a volatilidade nos mercados de moedas. Não há razão, por exemplo, para a gente ter uma valorização muito forte do dólar, uma vez que as economias como um todo estão indo bem. O comércio mundial também acelera, mas sem gerar preocupações com inflação. Isso significa, portanto, que não há razões para os bancos centrais das economias avançadas puxarem os juros de forma mais expressiva. A tendência é ter uma elevação suave. Esse é um quadro favorável que reduz a aversão a risco e aumenta o apetite por economias emergentes. O segundo aspecto importante é que temos uma retomada da atividade econômica do Brasil que cada vez ganha mais tração. Isso vai gerar queda da taxa de desemprego ano que vem, isso vai gerar um crescimento mais disseminado na economia, mas ao mesmo tempo sem gerar pressões inflacionárias, uma vez que não há impulso fiscal, uma vez que há bastante ociosidade na economia. É um quadro, portanto, internamente bastante favorável do ponto de vista macroeconômico. O debate econômico na campanha de 2018 será provavelmente bastante diferente daquele da campanha de 2014, quando os problemas foram negados. E aí, em seguida, quando a presidente Dilma tentou fazer o ajuste fiscal, teve dificuldades e não teve apoio para suas medidas. Por todos esses fatores, acreditamos que os investidores irão dar o benefício da dúvida aos candidatos à presidência em 2018, enquanto aguardam o resultado da eleição. O grande ano da verdade é 2019, quando o próximo presidente terá que rapidamente propor seu plano de ajuste para o país. Não vai ter lua de mel. Esperamos, portanto, um ano benigno para os mercados em 2018, ainda que a volatilidade exija maior disciplina dos investidores. No ano de 2017, tivemos uma taxa de juros Selic média de 9,84%. O que quer dizer isso? A taxa Selic começou o ano com uma taxa mais elevada, termina o ano na casa de 7%. Só isso seria alavancagem financeira, que representa o que para 2018? A gente acredita em duas quedas da taxa Selic logo no início do ano, chegando em março a 6,5%. Então, no ano que vem, 2018, ela deve ter uma taxa ali média pouco acima de 6,5%. Então, você sai de uma taxa de quase 10% para casa de 6,5%. Isso faz com que as empresas paguem uma despesa financeira menor por conta de uma taxa de juros menor. Isso é alavancagem financeira. Então, digamos que a empresa não elevou seu faturamento, não melhorou sua margem, mas o seu lucro aumenta só pela menor despesa financeira. Isso é benéfico para as ações, para a renda variável como um todo e principalmente empresas mais alavancadas, ou seja, mais endividadas. Alavancagem operacional. Vamos trabalhar como se fosse um hotel. Um hotel que tenha 100 quartos, digamos que ele vem ocupando só 50% dos quartos, ou seja, só 50 quartos. A cada quarto que ele acrescenta por dia, esse quarto ele entra como lucro basicamente. Por quê? Porque tem os custos fixos, ele não consegue, aquilo que ele deixou de alugar, ele não volta atrás, aquele dia está perdido em relação ao hotel. Então, cada quarto que ele acrescenta, isso melhora. E que isso já vem acontecendo com a melhora que a gente já está vendo nas vendas, no consumo, no índice de confiança da população, taxa de juros menores. Então você tem dois efeitos positivos para as ações e a renda variável para várias empresas na bolsa. Um, alavancagem financeira, juros menores, menor despesa financeira. E o outro, alavancagem operacional, que é a melhora da margem com o aumento do consumo, crescimento econômico, um PIB de pelo menos 3% em 2018. Isso é positivo. Setores que a gente mais gosta, digamos assim, e que serão mais beneficiados com esse cenário mais positivo de crescimento econômico, com os juros baixos e uma inflação extremamente controlada. Vale sempre citar isso. A inflação ajuda o consumo.
porque ela corrói a renda da população. Então nós temos o setor financeiro, que tende a ser beneficiado com uma menor inadimplência também, fora a volta, o retorno em relação ao crédito. A gente segue gostando de Banco do Brasil, mesmo uma empresa ligada, digamos assim, ao governo, mas tende a se beneficiar de um crescimento econômico, e também, por exemplo, de um outro banco, a Itaú, um banco extremamente bem posicionado. Além desses, a gente gosta da B3, que era chamada BVMF. Por quê? Com a melhora do cenário econômico para o Brasil, a gente acredita num aumento no fluxo também de investimentos para cá e no aumento no fluxo operado, digamos assim, negociado na Bolsa de Valores, o que beneficia também o ativo. A gente gosta do setor de consumo e, olhando o setor de consumo, a gente gosta de lojas americanas, extremamente bem posicionada, um ticket médio, ou seja, suas compras não dependem de crédito, abertura de lojas. A gente acredita sim que tende a ser um ano extremamente positivo olhando lojas americanas. Num setor, num segmento, digamos assim, para se proteger um pouco por conta de um dólar, um receio lá fora, a gente gosta do setor de papel e celulose. Nesse sentido, Fibria, que tem, digamos assim, praticado elevação nos preços da celulose na hora de exportação e também pelo preço da celulose é dolarizado. Então eu diria esses setores, a gente está falando de consumo, setor financeiro e entra um pouco, a gente poderia dizer, no setor de infraestrutura, papel e celulose, entrando, digamos assim, nesse segmento. A gente segue otimista não com o Ibovespa, eu não gosto de olhar o índice, eu gosto de olhar alguns setores que são positivos. Então, como eu falei, setor financeiro, consumo, principalmente a parte de consumo doméstico e também protegido em relação à exportação, a gente acha que tende a se beneficiar. Uma empresa ligada ao governo que a gente também acredita que possa se beneficiar é Petrobras, principalmente por uma gestão voltada mais para o retorno, a redução do endividamento via o seu presidente, o Pedro Parente, e também o foco não só em reduzir essa parte do tamanho da companhia, redução do endividamento, mas também um foco em rentabilidade. E como houve a mudança no modelo de partilha, agora a Petrobras ela escolhe qual projeto que ela vai entrar, isso beneficiou também a companhia fora, plano de emissão voluntária. Então, empresas ligadas ao governo, a gente gosta de Banco do Brasil e Petrobras. Falando um pouco do dólar, do câmbio, em diversas palestras, me perguntam, me questionam, Celso, e o dólar, para onde vai? Eu diria que essas são as mais difíceis projeções para se fazer. Só diria o seguinte, o cenário externo favorece ao Brasil. O que vai, digamos assim, nortear o dólar, o câmbio, digamos, no Brasil em 2018, vão ser as eleições. A gente pode ter um ano, sim, volátil. E eu diria que a vitória de um reformista, que é o que a gente precisa, principalmente para aprovar uma reforma da Previdência e o ajuste fiscal, pode trazer o dólar para um patamar mais baixo do que terminou 2017, um dólar em 3,10, 3,20. A vitória de um populista pode sim elevar esse dólar para 3,80. Então, vai ser um ano em relação ao dólar de volatilidade e vai depender da vitória, digamos assim, entre um reformista e um populista. Então, infelizmente, é difícil dizer, mas a gente acredita na probabilidade maior de um reformista. Dito isso, a gente acredita num dólar mais baixo, entre 3,10 até 3,30, é o próximo ao que está agora, final de 2017. Dito isso, a gente tem expectativa de uma taxa de juros em 6,5% para ano que vem, uma taxa Selic, a menor da história do Brasil. Uma inflação extremamente controlada, extremamente baixa. E aí, esse grande questionamento. Não tem mais 1% ao mês, com risco extremamente baixo. O que a gente vem observando é a mudança de perfil dos investidores, mudando no perfil conservador para o moderado mudando para um perfil arrojado. Olhando dentro desses perfis e dependendo do perfil, obviamente, de cada um, para um perfil conservador a gente segue recomendando renda fixa, títulos pós-fixados. Já de um perfil a partir do conservador em diante, tem diversas oportunidades de investimento. Fundos multimercados, onde, historicamente falando, em quedas de juros, eles costumam entregar desempenhos bem superiores à taxa de juros da Selic, o que é extremamente relevante. Além disso, debêntures incentivadas. Além das debêntures incentivadas, até fundos de investimentos imobiliários. E, obviamente, uma exposição em renda variável, principalmente via fundos de investimentos em ações. Então, tem diversas oportunidades de investimentos. O cenário, a gente não acredita que é um cenário benigno, um cenário positivo para investimentos. O que tem que, obviamente, entender é o seu perfil. Entendendo o seu perfil, tem diversas oportunidades de investimento. Aproveite o cenário, aproveite de 2018 para investir.